Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo nesse último tempo preparado pelo Senhor Deus. Nos chamou primeiramente no meio de tantas pessoas do mundo, para que possamos ser salvos e discernidos deste mundo, para que nós possamos estar na igreja, corpo de Cristo, para podermos estar em comunhão, para podermos aprender e obedecer para fazer a sua glória, a sua vontade. Que o Senhor Deus possa sempre nos proteger e nos conduzir. Agradecemos por toda a graça. Senhor, nesse presente momento, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando e dando glórias ao Senhor e aprendendo a sua palavra e agradecemos pela comunhão. Que nesse tempo também o Senhor esteja no meio de nós, possa cuidar de cada um, que através da mão de misericórdia o Senhor possa sustentar a cada um. Nós que somos muito fracos, que o Senhor Deus possa estar nos permitindo a sua força, que o Senhor Deus possa nos permitir a graça, porque muitas das vezes nós estamos perdendo a nossa força, o nosso coração para as coisas do mundo. Que o Senhor Deus possa nos sustentar, que através da sua palavra, que o Senhor Deus todos os dias possa nos renovar. Que o Senhor Deus permita para que assim nós possamos ser conduzidos diante do Senhor Deus. As igrejas pelo mundo, as igrejas por todo lugar, que o Senhor Deus possa permitir a graça para todos os irmãos e irmãs que estão guardando a sua palavra, que o Senhor Deus possa trabalhar no meio deles, para que eles possam evidenciar o seu evangelho, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus, para que assim possamos cumprir o trabalho do Senhor Deus de pregar o evangelho. No meio de nós, se houver ainda alguém que não compreendeu verdadeiramente o seu amor, que o Senhor Deus possa permitir a sua imensa graça, o seu amor, para que essa pessoa possa compreender, para que possa ter a esperança de entrar no reino do Senhor Deus, que assim o Senhor possa nos conduzir. Senhor, que o Senhor Deus que nos permite a palavra, que nos conduz, toda a sua palavra, a sua graça, a sua santa vontade, que o Senhor Deus possa nos permitir a graça. Senhor, que o Senhor Deus possa nos permitir a força para que nós possamos trabalhar diante do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pelo coral ter se dedicado. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 2. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler até aqui. Então, durante o verão, estamos passando por tempos bem quentes. E se esse calor continuar, então dizem que toda a cultivação, todas as plantas, os frutos amadurecem mais rápido. Então, da mesma maneira, no sofrimento que nós cristãos sofremos, nós podemos crescer na vida de fé e nós podemos dar frutos de glória ao Senhor Deus. Quando nós aceitamos bem o sofrimento, é benéfico para nós. Assim como na palavra de Romanos capítulo 12 que nós lemos hoje,
Hoje eu irei pregar com o título que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando nós olhamos para nós cristãos, o Senhor, pela palavra, nos ensina como é que nós devemos viver como cristãos. Ele nos explica. Então, se nós olharmos nessa palavra, ele fala, rogo-vos. Então, tem uma palavra na frente, não é? Então, capítulo 11, versículo 35 e 36, irei ler. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, primeiramente, quem que pode entregar primeiro ao Senhor e pode ser retribuído pelo Senhor? Não tem como, não é mesmo? Porque todas as coisas são dele, não é? Todas as coisas são dele e por ele e para ele. Então todos voltam para ele. Então tudo foi criado pelo Senhor Deus. Então, dentre as coisas que o Senhor Deus criou, o homem também foi criado pelo Senhor Deus para o objetivo, para o plano de Deus. O homem, ele fracassou, ele se corrompeu diante do Senhor Deus. Mas tudo isso foi para fazer a vontade, a glória do Senhor Deus. É por isso que quando nós falamos que toda a criação, todas as coisas vêm do Senhor. Então, pelo Senhor, continuamente todas as coisas se mantêm, todas as coisas existem, todas as coisas voltam para Ele. Tudo isso manifesta o plano do Senhor Deus e tudo isso é importante, tudo volta para o Senhor. Então, que todas as coisas sejam para Ele. Então, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É por isso que ele fala, rogo-vos, pois. Então, quando nós que recebemos a salvação, vemos essa palavra que o Senhor criou todas as coisas deste mundo, eu fui criado pelo Senhor Deus também. Como em Salmo 139, ele disse que desde o ventre da minha mãe, o Senhor Deus já me criou, o Senhor, ele me formou. O meu corpo foi criado pelo Senhor Deus. A minha vida, a minha respiração, todas as coisas são dadas pelo Senhor Deus. E dentro dessa graça do Senhor Deus, nossa carne está sobrevivendo. E é por isso, nós éramos seres perdidos no meio do pecado. Antes de nós, o próprio Senhor Deus veio e nos procurou. E toda a maldição, castigo que nós merecíamos receber, o Senhor ele recebeu na cruz por nós. Através da graça do sangue que o Senhor derramou, os nossos pecados foram lavados para sempre. E é por isso que toda a criação deste mundo vem do Senhor Deus e não somente do Senhor. Mas nós somos seres criados para o plano de Deus. E no meio disso, tudo existe a graça, o amor do Senhor e nós fomos salvos por isso. É por isso que todas as coisas vêm de Deus. Então, quem quer que seja, não existe nenhuma pessoa que possa se entregar a si mesmo sem ter recebido algo do Senhor primeiro. Então, nós vivemos a nossa vida de fé, e isso é um problema muito importante. E é por isso que ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. Então, ele está dizendo para os santos que receberam a salvação. Então, é uma palavra muito importante. Rogo-vos, pois, irmãos. Então, ele está nos chamando de irmãos. Nem o Senhor Jesus teve vergonha de nos chamar de irmãos.
E é por isso que nós podemos dizer que o título mais precioso, mais maravilhoso de ser chamado é irmão. Então, o Senhor, Ele está nos chamando de irmãos. Então, quer dizer que pela misericórdia do Senhor, já que nós recebemos a misericórdia do Senhor, nós precisamos ouvir a sua palavra. Então, na palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 4, o Senhor que é rico em misericórdia, Ele nos amou através do seu tão grande amor e nos salvou e vivificou por nós. Então quer dizer que o Senhor que tem misericórdia do Senhor, que tem misericórdia de nós. Então o Senhor, Ele tem misericórdia. Então Ele ter misericórdia, Ele permitir a misericórdia, tudo significa a mesma coisa. Quer dizer que todos nós recebemos essa piedade do Senhor. Nós que recebemos a salvação, somos pessoas que recebemos essa misericórdia do Senhor. Nós somos pessoas que recebemos essa graça do Senhor. Nós somos pessoas que estamos vivendo uma vivência para podermos retribuir essa graça do Senhor. Então, toda essa glória que o Senhor tem me permitido, como que eu irei retribuir? Então, eu recebi essa misericórdia do Senhor. Então, a imensa graça que recebi, eu estou vivendo para a glória eterna diante do Senhor Deus, tenho a esperança eterna. Então é por isso que quando nós recebemos essa misericórdia do Senhor, então o Senhor ele já disse que nós todos recebemos essa misericórdia do Senhor, quer dizer que nós precisamos ouvir essa palavra. Por isso que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, já que nós recebemos essa compaixão do Senhor, nós todos agora precisamos responder a isto. Isto é a nossa vida. Então é por isso que nós recebemos a salvação através do amor do Senhor. Então nós somos pessoas que agora precisamos viver uma vivência que ama o Senhor. Nós somos pessoas que recebemos essa misericórdia do Senhor. Então nós que recebemos a misericórdia do Senhor, agora precisamos viver obedecendo ao Senhor. Então, explicando de forma bem mais concreta, quer dizer que nós precisamos entregar nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, ele está pontuando algo muito importante para nós. Então, nós todos que recebemos essa compaixão de Deus, é uma palavra que ele diz para nós, os santos, os salvos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha diversos sacrifícios, e do sacerdote também tinha sua posição. Nós podemos ver que os descendentes de Arão eram aqueles que podiam se tornar sacerdotes, mas chegando no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote. É por isso que em Hebreus, realmente podemos dizer que o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote que segue os passos de Melquisedeque. Então, o Senhor Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, o povo de Israel, então, sem ter nenhuma relação com eles, o Senhor Jesus, ele através do grande poder, nós podemos ir a Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que veio como representação do Senhor Jesus neste mundo. É aquele que segue toda essa vontade de Melquisedeque. Então ele se tornou o sumo sacerdote. É aquele que entrou, passou pelo véu do Santíssimo por nós. E é por isso que o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote, e nós somos aqueles que através da morte e ressurreição do Senhor, agora estamos unidos diante do Senhor. Nós somos agora novos seres diante do Senhor. Nós somos sacerdotes, o Senhor é o grande sumo sacerdote e nós somos os pequenos sacerdotes diante do Senhor. É por isso que nós também nos tornamos em sacerdotes diante do Senhor. Em Efésios, capítulo 2, versículo 5 também, nós podemos ver que o Senhor, ele abandonou a si mesmo por nós,
e ele se tornou um sacrifício aromoso por nós. Então, o Senhor Jesus é aquele que se sacrificou por nós, ele se tornou um sacrifício por nós. E é por isso que nós agora, após recebermos a salvação para nós, os salvos, ele está nos dizendo. Então agora, entregueis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável. Então isso é a ordem do Senhor. Após recebermos a salvação, então existe a ordem diante do Senhor, é de que como é que nós devemos viver diante do Senhor. Isso é ordem do Senhor. Não é algo que eu posso fazer se eu quiser e não faço se eu não quiser. Então, se eu não faço essa vontade do Senhor Deus, está errado. Essa é uma palavra realmente mandatória. É por isso que essa minha vida precisa ser entregue diante do Senhor Deus como um sacrifício vivo diante do Senhor. Então, isso é a grande ordem que o Senhor ele nos deu. Então, o Senhor é aquele que precisa sacrificar por nós, e ele se tornou um sacrifício pela propiciação pelos nossos pecados, e é por isso que nós agora precisamos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor. Então, o Senhor, realmente, ele recebe o nosso corpo como um sacrifício vivo. Então, nós também o chamamos de sumo sacerdote. Como em Efésios capítulo 2, versículo 5, nós podemos dizer que nós somos aqueles que iremos nos tornar em sacerdotes que irão entregar um sacrifício agradável diante do Senhor Deus. E também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos sumos sacerdotes. Nós somos sacerdotes reais, não é? Ele fala que nós somos sacerdotes reais, quer dizer que aquele que diante do Senhor Deus, nós somos aqueles que estamos vivendo como reis, fazendo um sacrifício glorioso diante do Senhor Deus. E é por isso que a nossa vida diante do Senhor Deus, agora precisamos nos entregar como um sacrifício vivo. Então, se nós olharmos o Antigo Testamento, o povo de Israel, quando eles entregavam sacrifício diante do Senhor, então eles tinham ovelhas, bodes, bezerros, derramavam sangue para sacrificar diante do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele entregou o seu corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor. Então, nós que recebemos a salvação, nós somos os sumos sacerdotes, nós somos sacerdotes reais, nós somos aqueles que entregamos o sacrifício como? Através do nosso corpo. Então, através do nosso corpo, damos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ser um sacrifício santo e agradável e vivo diante do Senhor quer dizer que toda a minha vida precisa se tornar uma vida que é agradável diante do Senhor Deus. Então, todo o nosso corpo não é nosso. Agora fomos comprados com preço. Como em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então, o nosso corpo, o nosso espírito, tudo foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E é por isso que 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, nós somos comprados com preço e não seremos mais escravos dos homens. Então, nosso corpo e espírito, tudo foi comprado pelo sangue precioso do Senhor. Então, a nossa vida foi entregue diante do Senhor e o Senhor, ele nos salvou. Agora, eu já não sou meu. Eu já não entrego algo que seja meu. Eu só entrego algo que é do Senhor para o Senhor. Então, a pessoa que não recebeu a salvação, ele pensa que ele está entregando algo que é seu para o Senhor. Às vezes ele pode ter um coração duro, às vezes ele pode entregar ou não entregar e viver assim. Mas um cristão que recebeu a salvação já não existe algo que seja seu. Então, vós não sois vossos, fostes comprados com preço. E é por isso que agora, com o nosso corpo, nós precisamos dar glórias ao Senhor.
Nós temos sido comprados diante do Senhor, é para a glória do Senhor. Então, por que que as pessoas que receberam a salvação agora estão vivendo neste mundo? Não é para si mesmo, mas para a glória de Deus. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 20, quer comais, quer bebais, somente façais tudo para a glória do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, perdão. Então, quer dizer que qualquer coisa que nós façamos é para darmos glórias ao Senhor Deus. Então, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Então, por quê? Então, após nós termos recebido a salvação, não somente a nossa vida, mas nós somos comprados com preço diante do Senhor. Nós somos seres preciosos. Então, uma pessoa comprou alguma coisa com um preço caríssimo. Pensem bem. Você deu toda a sua herança para comprar alguma coisa? Esta coisa é algo o quê? Muito precioso para você. Então, da mesma maneira, todo o nosso espírito, toda a nossa vida foi comprado com preço diante do Senhor. Agora já não é mais meu, é do Senhor. Então agora eu estou vivo para essa glória do Senhor. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós agora já não estamos em nossas obras das coisas corruptíveis, como ouro ou prata, para as coisas que irão realmente se perder, mas nós estamos pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós recebemos esse sangue do Senhor Jesus precioso que foi derramado por nós e nos salvou. É por isso que em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, então pelo seu próprio sangue, tendo obtido uma eterna redenção. Então o Senhor Jesus, através do seu sangue precioso, ele nos salvou. E não somente a nós, mas ele nos comprou com preço. É por isso que a nossa vida de fé agora já não sou mais meu, eu não vivo mais só, mas agora estou vivendo uma vida diante do Senhor. É por isso que em toda a vida de fé, realmente tudo é para a misericórdia do Senhor, é o amor do Senhor. Como em Efésios capítulo 1, versículo 7, então o Senhor nos permitiu a sua redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, através da riqueza da sua graça. Quer dizer que pelo sangue do Senhor, sem nenhum preço a ser pago por nós, ele nos salvou. Nós recebemos esse perdão dos pecados. E é por isso, nosso corpo, a nossa vida, tudo isso agora já não é mais nosso. Nós somos do Senhor. Então, o Senhor ele nos permitiu essa glória imensa. Então, como é que eu irei retribuir essa glória diante do Senhor Deus? Então, toda a minha vida precisa iniciar aí. Em 1 Timóteo, capítulo 2, realmente nós podemos ver que todas as pessoas foram entregues para o Senhor, não é? O Senhor ele entregou a si mesmo para todas as pessoas. Então, como uma razão a todos. Então, pensem bem, uma pessoa que agora está endividada, ele tem um dinheiro para pagar, ele precisa pagar um grande tributo, mas essa outra pessoa foi e pagou tudo por ele. Então, o Senhor, ele se entregou a si mesmo por nós. E é por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, o Senhor ele nos amou a nós e nos lavou dos nossos pecados com seu próprio sangue. Então ele nos amou, é por isso que ele nos libertou para sempre. Quer dizer que assim ele nos permitiu para que nós pudéssemos nos tornar reis e sacerdotes diante do Senhor para sempre. Então quer dizer que o Senhor ele nos libertou. Então nossos pecados foram lavados para sempre. Então o reino do Senhor Deus, o seu povo, nós nos tornamos. E é por isso que em toda a nossa vida agora nós nos tornamos em sacerdotes do Senhor. Então você se tornar um sacerdote do Senhor. Quer dizer que esse sacerdote ele não vive para si. Um sacerdote, ele vive para a glória do Senhor Deus. É uma pessoa que foi discernida deste mundo. É por isso que é uma pessoa que recebeu a salvação. Agora, a sua vida foi salvo pelo sangue precioso do Senhor.
Então, toda a nossa vida agora foi discernido diante do Senhor Deus. Tudo é para a glória do Senhor Deus. Então, antigamente, nós vivíamos no meio do pecado, nascemos do pecado, vivíamos no pecado, nós vivíamos sendo levados para as coisas do pecado. Mas, enquanto nós não conhecíamos o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos permitiu a sua graça. E é por isso que, toda a nossa vida agora diante do Senhor, somos aqueles que podemos receber o amor do Senhor. E estamos guardados ali dentro. Todo o restante da nossa vida é para a glória do Senhor Deus. Então nós precisamos lembrar disso e por nenhum momento devemos esquecer disso também. É por isso que em 1 Timóteo, em Romanos, capítulo 1, versículo 6, ele disse: realmente vós fostes chamados para seres do Senhor Jesus. Então, nós que recebemos a salvação, nós nos tornamos do Senhor Jesus. Então agora eu já não sou mais meu, eu sou do Senhor Jesus. É por isso que Romanos, capítulo 14, realmente já disse: não existe mais ninguém que viva por si, e não existe mais ninguém que morra por si. Então, se viver, vivemos para o Senhor, morrer, morremos para o Senhor. É por isso que viver ou morrer, somos do Senhor. Então, nós lemos essa palavra, lemos, continuamente guardamos essa palavra dentro de nós. Quer dizer que no meio de nosso coração, nós somos os santos salvos diante do Senhor. Já não existe mais ninguém que viva por si. Não existe mais ninguém que morra por si. Então, viver por si, sofrer por si, viver somente para si mesmo, as pessoas que morrem para si mesmo, são pessoas que não conseguiram compreender o Senhor ainda. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ele vive ainda desse jeito, então é uma pessoa que está vivendo uma vivência de negar essa salvação que recebeu. Então, porque você continuar vivendo por si mesmo, você sofrer por si mesmo, você trabalhar por si mesmo. Então, isso é algo realmente que nós podemos dizer que é amaldiçoado diante do Senhor. Então, toda a nossa vida, nosso espírito é do Senhor após a salvação. Vivemos para a glória, vivemos para a vontade do Senhor. Nós entramos para essa glória do Senhor. Então, isso é uma verdade realmente primordial que existe. Então, nós não somos pessoas que vivemos para nós mesmos. Nós já não temos o direito para vivermos por nós mesmos. Então, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, antigamente, olhem para os escravos. Sabem os escravos? Então, antigamente chamavam eles de tolos. Então, tolos realmente quer dizer que o escravo não é seu. O escravo foi comprado com preço. O escravo sendo comprado com preço, ele é do dono. Se o dono mata, faz ele viver ou qualquer outra coisa, ele é do dono, ele não tem o que decidir. Então, um servo, ele não pode decidir o que ele quer fazer, ou vai fazer isso, assado. Ele é somente do dono. Então, nós todos somos do Senhor. Então, assim como na palavra de Gálatas, de Filipenses, apóstolo Paulo, ele sempre se apresenta dizendo: eu, servo de Cristo, Paulo. Então, ele continuamente diz: eu sou o que? O servo de Jesus Cristo. Então, esse co-servo de Jesus Cristo, ele está dizendo o quê? Que ele é escravo. Então, o apóstolo Paulo, após ter recebido a salvação, continuamente é para a glória e o evangelho do Senhor. Ele entregou toda a sua vida por isso. E assim entregou a sua vida e por fim ele morreu e foi decapitado em Roma. Então ele viveu até o fim pelo evangelho e morreu. Então, se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver nas igrejas iniciais, não houve ninguém que viveu uma vida tranquila por si mesmo e morreu. Todos morreram pregando o Evangelho. Todos obedeceram pela igreja. Todos sacrificaram pela igreja. Então, todos assim foram mortos, decapitados ou crucificados. Então, nós também, todos nós, após recebermos a salvação, através da nossa vida, o Senhor, Ele tem nos salvo. Pagou um enorme preço.
E é por isso que quando nós pensamos nessa glória que o Senhor, essa graça que Ele nos permitiu, então mesmo que nós morramos diversas vezes, não temos como pagar essa graça. Então após nós termos recebido a salvação, na Bíblia continuamente o Senhor ele nos ensina como é que devemos viver. Então uma pessoa que recebeu a salvação, ela vem no domingo, louva, e depois vai, faz um pouco do dízimo também, faz alguns serviços na igreja, e depois ele vai e vive a vida que ele quer. Então, isso até os outros religiosos do mundo fazem melhor do que nós. Então, isso é uma pessoa que vive uma vida sem não ter nenhuma relação com Deus, vive melhor do que a gente. Então, toda agora a nossa vivência precisa ser uma vivência que é glorioso diante do Senhor Deus, uma vivência santa, uma vida agradável diante do Senhor Deus. Então, os cristãos. Então, nós não devemos esquecer que o Senhor é o sumo sacerdote. Todo o nosso corpo precisa ser entregue como um sacrifício ao Senhor. É um sacrifício santo. É algo que o Senhor vai receber de forma agradável. Então, quando nós pensamos nesse corpo, não é somente o corpo, mas o nosso coração, pensamento, toda a nossa vivência precisa ser entregue para o Senhor. É por isso que o Senhor ele nos permitiu todo o seu coração, a sua vontade, e ele se agrada em nos receber como seu sacrifício vivo. É por isso que nós somos aqueles que recebemos a misericórdia impressionante do Senhor. Nós recebemos esta salvação gloriosa do Senhor. E é por isso que através dessa graça que o Senhor ele nos permitiu, não temos como retribuir, mas com o nosso coração fraco, nós mesmo assim iremos nos entregar como sacrifício diante do Senhor. Mesmo com esse corpo imundo, imprestável, eu vou me entregar como um sacrifício diante do Senhor. Um servo é aquele que existe somente para o dono. Ele vive somente pelo dono e morre pelo dono. O Senhor Jesus, ele não somente nos salvou, mas, como em Filipenses capítulo 2, versículo 8, também o Senhor Jesus, ele se sujeitou até a morte de cruz. Então quer dizer que para fazer a vontade do Senhor Deus, ele foi obediente até a morte de cruz. Então quer dizer que com todo esse coração, todos os santos, eles viveram pelo Senhor e morreram pelo Senhor. Isso é a mesma coisa para nós. Nós somos pessoas que estamos vivendo para a santa glória e vontade do Senhor Deus. Nós agora não estamos vivendo porque alguém nos ordena ou nos manda. Nós somos pessoas que vivemos completamente de forma voluntária ao Senhor. Nós somos aqueles que servimos ao Senhor. Nós vivemos como sacerdotes diante do Senhor. Então, o meu coração, a minha vida, todo o meu coração, eu preciso entregar para o Senhor. Isso é um sacrifício vivo diante do Senhor. Então quer dizer que nós precisamos entregar o nosso corpo realmente sem máculas, realmente sem imperfeições. Porque algo que tem imperfeições não devem ser entregues ao Senhor. Porque o Senhor já disse em Levítico capítulo 22, versículo 20, que não aceita algo que tem defeito. Não podemos entregar algo que tem defeito. Tem que ser sem defeito. Precisa ser totalmente limpo. Você precisa se entregar ao Senhor. Se nós olharmos em Malaquias capítulo 1, versículo 6 também. Então é a última palavra do Antigo Testamento, que é Malaquias. No tempo de Malaquias, havia o profeta Malaquias, mas o povo de Israel estava longe do Senhor Deus, e eles estavam guardando a lei, estavam fazendo sacrifício, eles faziam várias coisas, tinham sacerdotes também, mas o que o Senhor diz, olhando para eles? Então, os chamou de sacerdotes que rejeitam o meu nome. Então, são aqueles que rejeitam o nome do Senhor. Então, eles são aqueles que precisam estar fazendo esse sacrifício diante do Senhor, mas por que são aqueles que negligenciam o nome do Senhor? Porque são aqueles que entregam sacrifícios com defeitos, animais cegos, animais com defeitos, animais mancos, com defeituosos. É por isso que o Senhor
está reclamando, dizendo: entregue isso para o rei. Veja se o rei também iria receber uma coisa dessas. Se tiver algo para sacrificar ao rei, você precisa entregar algo que é bom, algo que é novo, fresco, não é? Não pode entregar algo que está adoecido, algo que tem doença, cego, que é aleijado. Nenhum rei iria receber uma coisa dessas. E vocês estão sacrificando isso dizendo que estão entregando para o Senhor Deus? Então vocês estão zombando do nome de Deus. E é por isso que são sacerdotes realmente maus diante do Senhor. É por isso que o Senhor diz para não entregar esse sacrifício jamais. Então nossa vivência, o nosso coração, se não for limpo, nós também estamos fazendo o mesmo de entregar realmente coisas que são adoecidas, cego. Então é por isso que a nossa vivência também, para entregarmos algo como algo santo diante do Senhor, a nossa vida precisa se tornar o que é santo. Quer dizer que nossa vida precisa ser discernido. É por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele já disse que mas vós, então fostes chamados santos. É por isso que sejam santos em toda a vossa obra. Então, porque como está escrito, realmente sede santos como eu sou santo. Então, toda a sua obra você precisa ser santo. Porque o Senhor ele já disse, eu sou santo, sejais vós também santos. Então, o Senhor é santo. Então, os sacerdotes que servem ao Senhor, claro que precisam ser santos. Então, agora nós somos pessoas que temos no nosso coração a minha vida, essa minha vida precisa entregar todo ao Senhor. Eu preciso ser discernido a minha vida diante do Senhor. De toda a imperfeição, de toda a imundícia, eu preciso ser discernido. Então, porque se eu não o fizer, toda a minha vivência é errada diante do Senhor. Pode ser que eu entregue como um sacrifício sujo diante do Senhor. Eu estou entregando algo que é imundo, cego, diante do Senhor. E isso é desprezar o nome de Deus. Isso é um sacrifício realmente mal diante do Senhor. Então, o Senhor está dizendo, como que não será mal você entregar algo que está doente, algo que está adoecido diante do Senhor? Toda a nossa vivência, o nosso coração, nós precisamos ser discernidos, precisamos ver, será que eu estou discernido diante do Senhor? O meu coração, a minha vivência, se eu tenho um pecado dentro do meu coração, isso não é santo, isso não é puro diante do Senhor Deus. Isso não se torna um sacrifício santo diante do Senhor. E é por isso que nós todos, como em Isaías, capítulo 52, versículo 11, então nós somos os sacerdotes diante do Senhor Deus. Realmente que estamos andando com todas as coisas sujas, o Senhor está dizendo, apartai-vos, apartai-vos dali. Realmente não tocais nada imundo. Então todos aqueles que dizem que são servos do Senhor, aqueles que fazem o trabalho diante do Senhor, quando nós podemos pensar que é o povo de Levi, então de todo o pecado, o Senhor ele está dizendo para eles se discernirem dali. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo já disse para a igreja de Corinto, então vós realmente apartai-vos do meio deles. Então realmente aqueles que estão no meio desse pecado realmente precisam sair dali. Então não podem tocar nada imundo. Então ele está dizendo para se tornarem santos discernidos. É por isso que nós, enquanto realmente tememos ao Senhor Deus, nós precisamos nos separar de todas as coisas que são sujas. Nós precisamos nos fazer limpos. Enquanto nós tememos, temos o temor diante do Senhor Deus. Quer dizer que a nossa carne e espírito, em todas as coisas nós devemos nos purificar. E de todas as coisas sujas, quer dizer que é o pecado. O pecado ele chama de algo que é impuro, algo que é imundo. Dali nós precisamos nos purificar no meio do temor diante de Deus. Então, algo que é mais sujo diante do Senhor Deus do que a lepra é o pecado.
Então nós precisamos temer esse pecado. Nós não podemos pecar de forma alguma. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, que está indo para o inferno, que vive desse jeito. Nós não devemos viver desse jeito jamais. Então a nossa vivência também, realmente, todas as coisas que são sujas, todas as coisas que não são corretas diante do Senhor Deus, se existe algo que eu preciso corrigir, eu preciso corrigir diante do Senhor Deus. Eu preciso entregar algo que é um sacrifício agradável diante do Senhor Deus. Então será que eu posso me tornar um sacrifício, um sacerdote que dá sacrifícios bons diante do Senhor Deus? Eu preciso me purificar. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, se ele fala, vou viver aqui só na base do suficiente, isso não está certo. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, palavra de Levítico, capítulo 1, versículo 5, o sacrifício que precisa entregar diante do Senhor Deus, realmente você precisa ir para diante do Senhor. Você prepara essa ovelha, você mata essa ovelha, você tira toda você tira essa pele, depois você queima esse corpo diante do Senhor. Então você faz o sacrifício diante do Senhor. Então nós, pela palavra, realmente precisamos, pelo Espírito Santo, precisamos matar o desejo da nossa carne. Então o Espírito ele vai contra a carne e a carne vai contra o Espírito. Então se nós deixarmos essa carne viver do jeito que quer, então será que está certo nós deixarmos a nossa carne ganhar do Espírito, o Espírito ser levado? Então nós precisamos dominar essa carne, nós precisamos matar essa carne, nós precisamos matar a nós mesmos. Então nós precisamos arrancar essa pele. Então da mesma maneira nós precisamos nos despojar do velho homem. Então nós precisamos nos tornar, nós nos revestimos do novo homem. Então nós precisamos matar este homem, nós precisamos tirar essa malignidade. Nós precisamos realmente depois cortar em pedaços diante do Senhor. E precisamos nos entregar, nos queimarmos no fogo diante do Senhor. Pensem bem. O que vocês acham? Isso é algo que o Senhor ele recebe com realmente grande alegria e é santo diante do Senhor. Então todos os santos que se entregam como sacrifício diante do Senhor, então agora não seguem os seus prazeres, os seus desejos, agora já desistiram dessas coisas. Então agora estão vivendo diante do Senhor Deus para dar glórias ao Senhor, vivem para agradar ao Senhor Deus. Então é por isso que agora toda a nossa vida também, nós não estamos vivendo como as pessoas deste mundo. Nós já não temos essa liberdade, o desejo dessa carne, nós somos pessoas que já desistimos dessas coisas. Assim que nós podemos nos aliar com Cristo completamente, e assim como o Senhor o faz, nós podemos pensar como o Senhor, podemos pensar como o Senhor. Tudo que o Senhor deseja fazer, eu posso fazer. Fazer esse plano à vontade do Senhor, eu posso obedecer completamente. Isso que é um sacrifício santo diante do Senhor Deus. É por isso que nós, se olharmos em João capítulo 2, versículo 6, todos aqueles que dizem que permanecem no Senhor e toda a sua obra e todo o seu andar também precisam ser assim. Então, após nós termos recebido a salvação, agora nós vivemos dentro do Senhor. Então, o Senhor dentro de mim está vivendo e eu vivo dentro do Senhor. Eu dentro do Senhor, o Senhor dentro de mim. Então é por isso que nós todos, agora, quando vivemos diante do Senhor, nós precisamos viver como o Senhor, Ele vive dentro de nós. Então, o cristão precisa viver assim, é algo lógico. Mas as pessoas que vivem desse jeito, quando nós olhamos na realidade, não é muito. Então, mas isso é o que o Senhor ele deseja de nós. Então, o Senhor está dentro de mim. O Senhor é o dono da minha vida. Como em Gálatas, capítulo 2. Então, eu, dentro de Cristo, eu fui crucificado. Agora, eu
Quer dizer que o meu velho homem, quer dizer que o meu desejo, a minha carne, todos os meus desejos, meus planos, todas as minhas coisas foram crucificadas com o Senhor. Não é somente o meu pecado que foi perdoado, mas eu fui crucificado com Cristo, eu fui sepultado com o Senhor. Então nós também, quando recebemos o perdão dos pecados, realmente nós recebemos depois do batismo. O batismo quer dizer que nós fomos sepultados. Então nós todos precisamos ser batizados em seu nome, e é por isso que nós somos sepultados com Cristo. O que quer dizer? Quer dizer que o homem do pecado, o homem antigo, foi sepultado com Cristo. E é por isso que quando nós saímos da água, nós saímos como pessoas justas diante do Senhor. Então, o restante da nossa vida nós precisamos viver para a glória do Senhor. Nós vivemos uma nova vida. Então, agora está dizendo que nós vivemos uma nova vida diante do Senhor. E é por isso que agora nós todos, agora, tínhamos o velho homem, mas ele foi sepultado com Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, já diz que Cristo sofreu por nós. É por isso que nós precisamos o quê? Realmente sofremos junto com Cristo. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós agora precisamos amarmos a nós mesmos. Agora nós precisamos não seguir a vontade da nossa carne, mas precisamos sofrer na carne o restante da nossa vida contra o pecado. O restante das nossas vidas nós não devemos viver pelos desejos da nossa carne, mas sim para fazer a vontade de Deus. Cristo Jesus, ele morreu, sofreu por nós. Nós também agora, com esse mesmo coração, precisamos nos armar. Então nós obedecemos diante do Senhor, existe sacrifício, existe sofrimento. Então a nossa carne odeia essas coisas. Esse é o problema, certo? Então nós recebemos o sofrimento dessa carne. Então nós precisamos nos amar, nos armarmos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos vestir a armadura. Pense bem, na guerra, os soldados eles vestem a armadura. Então porque existe a flecha do oponente que vão me acertando, mas a minha armadura vai me proteger contra as flechas que são atiradas contra mim. Então, isso é a mesma coisa. Hoje em dia nós temos o que? Colete prova-bala, não é? Da mesma maneira. Nós podemos ver que o sofrimento que nós temos, realmente nós temos a armadura diante do Senhor Deus. Nós agora sofremos diante do Senhor, nós já não temos mais tempo para continuarmos pecando. Nós agora podemos viver sem pecar diante do Senhor. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa vivência, nós falamos, não devemos pecar, não devemos pecar, mas tem pessoas que falam, como é que eu posso viver sem pecar? Eu tenho carne, eu só posso pecar. Não, parem de dar desculpas. Nós precisamos matar o desejo da nossa carne. Nós precisamos crucificar a nós mesmos diante do Senhor Deus. É por isso que Gálatas, apóstolo Paulo ele já disse, realmente todos os dias eu morro. Todos os dias eu preciso morrer. Então, se eu tiver um pouquinho de chance, essa carne vai tentar sobreviver, essa carne vai tentar lutar contra. É por isso que o apóstolo Paulo já disse que ele mata a sua carne continuamente. É por isso que nós todos que sofremos junto com Cristo, nós temos essa armadura, nós somos aqueles que precisamos cessar o pecado. Agora, não seguimos mais o desejo do homem, mas nós vivemos o restante das nossas vidas para o Senhor. Então nós, após recebermos a salvação, o restante das nossas vidas, agora já não resta muito tempo. Então antigamente nós vivíamos seguindo o desejo da nossa carne, nossa vontade. Então nós precisamos pensar que todas essas coisas já passaram e já basta. Agora nós, após recebermos a salvação, não devemos viver por esse pecado. Diante do Senhor Deus, isso não é adequado. Então nós precisamos nos tornar santos em toda a nossa obra, todo o nosso jeito de viver. Nós precisamos nos tornar santos diante do Senhor Deus, discernidos. Como em Atos capítulo 2, versículo 20 também, como no Pentecostes, realmente mais de 3.000 ali receberam a salvação, eles receberam o batismo. E para todas aquelas pessoas, Pedro havia dito a eles, então que vós sedes salvos no meio dessa geração maligna. Então nós recebemos a salvação contra o inferno, mas e agora por que eu preciso ser salvo através dessa geração maligna, corrompida? Nós agora somos pessoas que estamos vivendo
neste mundo, mas não somos deste mundo. Como em João capítulo 15, o Senhor Jesus ele já disse que nós não somos deste mundo. Nós somos pessoas que fomos escolhidos pelo Senhor Deus deste mundo. É por isso que em João capítulo 17, o Senhor Jesus também disse. Antes de retornar para o Senhor Deus, ele fez uma oração bem longa e disse: Pai, como eu não sou deste mundo, então faça com que eles também não sejam deste do mundo. Então que o Senhor possa nos purificar, o Senhor possa proteger a terra com a verdade. Então nós somos pessoas que recebemos a salvação, mas o Senhor está dizendo, eu não sou do mundo. Quem é do mundo anda para o pecado, anda para as coisas deste mundo, mas nós somos discernidos dessas coisas. Nós somos filhos do Senhor Deus, agora nós vivemos para a glória do Senhor Deus. O restante das nossas vidas nós estamos vivendo para a vontade do Senhor. Então nós estamos vivendo somente para a glória do Senhor. O restante das nossas vidas vai ser encarregado pelo Senhor se assim vivemos. Então é por isso que quando nós vivemos para a vontade do Senhor, mesmo parecendo que eu vou morrer, eu não morro. Apóstolo Paulo já disse, parece que nós morremos, mas nós não morremos. Nós estamos vivos. Então parece que estamos sempre preocupados, mas não, estamos realmente sempre firmes. Parece que somos pobres, mas estamos sempre ricos. Nós vivemos dentro da graça, da glória do Senhor Deus. É por isso que nós vivemos a nossa vida, uma vida discernida diante do Senhor. O restante das nossas vidas é para a glória do Senhor Deus. Nós precisamos crer nisso. Então, Abraão, olhando para o seu filho unigênito, quando o Senhor Deus disse para sacrificá-lo no monte, Abraão disse: Sim! Ele tinha o seu filho que ele teve aos 100 anos de idade. É mais precioso do que a sua própria vida. Mais do que todos os seus bens que ele possui. Então, mas não existia nada mais precioso do que o seu próprio filho. Mas o Senhor ele disse para sacrificá-lo, como sacrifica-se uma ovelha. E o que Abraão disse? Senhor, eu vou pensar, me dê um pouquinho de tempo. Foi isso? Senhor, deixa eu conversar com a minha esposa. Foi isso? Não, assim não tem como. Não tem nem o que falar. Ele disse o quê? Sim! Ele saiu de manhã cedo. Não precisa nem falar para a esposa. Ele falou, vamos. Ele foi durante 3 dias caminhando até o monte. Então ele deixou os servos para trás. Então pense bem, porque os servos poderiam dizer, nossa, ele está doido, ele quer matar o filho. E poderiam proteger o filho, não é? Mas ele levou uma tocha e um cutelo. E o seu filho, com 12 anos, mais ou menos, ele estava levando a lenha seguir o pai. E ele deve ter dito, pai, nós já sacrificamos várias vezes diante do Senhor Deus. Nós temos faca, nós temos a tocha, nós temos lenha, mas cadê a oferta diante do Senhor Deus? Abraão ouvindo uma coisa dessas, o que ele deve ter dito? Você é o sacrifício. Mas ele disse, Deus há de preparar. O coração dele deve ter se rasgado naquele momento. Ele ter que matar o seu próprio filho com as suas próprias mãos. Imagine uma coisa dessas. Ele amarrou seu filho. Ele preparou seu filho para sacrificar e o Senhor disse, Abraão, Abraão, stop, pare. Tudo bem, já tá bom. Agora eu realmente sei que tu me serves. Realmente agora você realmente não poupou seu filho, mas sacrificou seu filho. Tá, agora eu sei que você me amas. Tá, Abraão, ele recebeu 100 pontos ali, nota 10. Conseguiu passar. Então, mas para passar por aquele sacrifício, passar por aquele teste, olhem quanto sofrimento ele tinha no seu coração. Quando nós vivemos para obedecer diante do Senhor Deus também, pense bem, nós temos o sofrimento, nós temos diversas coisas dentro do nosso coração. No meio de todo esse sofrimento, nós fazemos a vontade do Senhor, nós obedecemos diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele está vendo o nosso coração. Então, mais do que qualquer coisa neste mundo, nós amamos o Senhor, nós vivemos pelo Senhor. Tudo isso é o que o Senhor ele deseja ver em nossa vida. O que vocês pensam? Será que nós conseguimos fazer uma coisa dessas?
Então, uma pessoa que recebeu a salvação, viver uma vida de obedecer ao Senhor. Toda a sua vivência é para dar glória, sacrifício vivo diante do Senhor. Então, toda a nossa vida diante do Senhor é um sacrifício vivo ao Senhor. Então, assim como no cântico, quando nós nos sacrificamos, nos entregamos ao Senhor, toda a minha vida eu desejo entregar para o Senhor. Então, diante do trono do Senhor. Então, nesse dia, nesse momento, eu posso estar em comunhão com o Senhor. Então, o Senhor é aquele que se entregou como sacrifício vivo diante do Senhor Deus, aromoso. Da mesma maneira, nós que vivíamos para o nosso pecado, para a nossa própria carne. Agora, como é que nós vamos entregar? Nós precisamos entregar essa carne. O Senhor, Ele nos salvou. O que que eu não vou conseguir entregar ao Senhor? Toda a minha vida eu entrego para a glória diante do Senhor. Como um sacrifício vivo diante do Senhor. Todas as coisas eu entrego diante do Senhor. Toda a minha vida que o Senhor possa controlar. Então, diante do trono do Senhor, eu me entregar como um sacrifício diante do Senhor, eu viverei para o Senhor. Então, eu estar em verdadeira comunhão quer dizer que a verdade e a verdade se reúnem. Assim nós podemos ter uma verdadeira comunhão. Então, um amigo, ele é verdadeiro para com outro irmão, mas o outro irmão não conseguir ser verdadeiro, será que isso é comunhão? Então, o Senhor, ele está dizendo realmente, assim como eu sou verdadeiro para ti, realmente que sejas verdadeiro para comigo. O Senhor, ele morreu por nós, ele se entregou como um sacrifício verdadeiro para nós. Então, mas o que é que nós estamos fazendo para o Senhor? O Senhor, ele há de perguntar com certeza. Toda essa minha vida ao entregar diante do Senhor. Agora eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Será que eu consigo viver desse jeito? Nós precisamos conseguir fazer assim. Então nós precisamos nos esforçar para fazermos isso. A nossa vida, o nosso coração, nosso pensamento, toda a nossa obra, todas as coisas que fazemos precisam se tornar um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Dentro da vida, dentro do nosso trabalho, toda a nossa vivência, nós precisamos continuamente nos entregar diante do Senhor Deus como uma vida de obediência ao Senhor. Então isso que é dar um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. É isso que o Senhor Deus, ele se agrada. Então é por isso que agora realmente tem momentos que vivemos a nossa vida sem pensarmos em nada, vivemos do jeito que não nos agrada, dizendo, isso está ótimo, é assim e assado, mas não é. Quando eu estava realmente no ensino fundamental, eu comecei a frequentar a igreja. Eu não fui para a igreja realmente porque eu quis encontrar a Deus, mas sim porque a escola era evangélica, era cristã, então eu tinha que ir para a igreja de forma obrigatória. Então todo domingo íamos para a igreja. E o pastor realmente vinha vestido e ele dizia, vamos começar o culto todos juntos. Então aquele que dá o culto dará o culto realmente em espírito e em verdade. E assim, ele vive do jeito que ele quer, aí no domingo e fala, agora vamos dar o culto diante do Senhor. Então pensem bem só isso. As pessoas se vestem, se trajam e dizem, Senhor, eu estou dando esse sacrifício vivo diante do Senhor. Eu vou dar louvores, eu vou dar glórias ao Senhor. Então será que assim se torna um sacrifício vivo diante do Senhor Deus? É um sacrifício morto. Então, o culto racional, isso não é um culto. Então, o Senhor, ele disse, realmente nós precisamos dar um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. O que é o culto racional diante do Senhor? Como em João capítulo 4, realmente o Senhor é Espírito. Todos aqueles que dão este culto, eles dão um culto em verdade, em espírito e em verdade. Então, se o Senhor fosse carne, realmente o Senhor pode viver de qualquer jeito, aí depois ele fala, agora eu vou viver cantando com uma voz boa diante do Senhor, o Senhor vai se agradar.
O Senhor é o que? É carne? Não, o Senhor é espírito. O Senhor, ele vê o nosso coração. O Senhor, ele conhece toda a nossa vida. Em toda a nossa vida, existe tudo que é santo e agradável diante do Senhor Deus. Precisa se tornar esse nosso sacrifício. Porque senão, assim, nós somos aqueles que desprezam o nome de Deus. Então será como nós que estamos dando sacrifícios sujos diante do Senhor. Como é que nós não seremos malignos diante do Senhor se nós estamos desprezando o seu nome? Então essa glória que o Senhor nos permitiu é grandioso. É por isso que nós todos, que agora que nos tornamos em seus filhos, nós vivemos este mundo, nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, nós não podemos desprezar esse Senhor, nós não podemos esquecer desse Senhor. Então essa misericórdia do Senhor. Então eu preciso me sujeitar. Então isso é a vida de fé. Então nós, quanto que nós vivemos diante do Senhor? Quanto que nós obedecemos ao Senhor? Toda essa glória diante do Senhor Deus. Eu não vou conseguir retribuir, não vou conseguir pagar tudo isso. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, já diz realmente o que quer que nós façamos para a glória do Senhor Deus. Que não façam para o homem, mas como se fizessem para o Senhor Deus. Seja no trabalho, eu recebo meu salário, não é? Eu tenho os meus superiores ali. Então, na hora que o superior está me observando, eu vou lá e finjo que estou fazendo alguma coisa. Então, não pode ser assim. O cristão não deve viver assim. Então, o que quer que ele faça, precisa fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, isso saberão que irão receber tudo do Senhor. Então, toda a minha vivência, eu sou do Senhor. Eu preciso lembrar disso. Na minha vida, na família, na minha casa, no trabalho, tudo isso não é para mim mesmo, mas é para a glória do Senhor Deus. É por isso que não façam como se fizesse para os homens, mas faça para o Senhor. Então isso é uma vivência de obedecer ao Senhor. Então quem é que paga essa? Quem é que retribui? É o Senhor. Mesmo que o homem não retribua, é o Senhor Deus que há de retribuir. Então nós servimos o Senhor. Então nossa vivência toda é uma vivência de servir ao Senhor. Então seja no nosso trabalho, você vive do jeito que quer. Trabalho faz o que quer, vai, descansa, nem trabalha direito. No domingo vem para a igreja e fala: Senhor, receba esse sacrifício vivo. Isso é o que? Um sacrifício mau diante do Senhor Deus. Então você entregar algo que está adoecido, realmente cego, aleijado, acha que o Senhor irá recebê-lo? Então nós estamos na frente de um problema muito grande agora. Isso é um problema muito grande. Então nós recebemos a salvação. Nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Agora nos tornamos em um povo de entrar no reino do Senhor Deus. Mas eu não sou deste mundo. Eu sou do Senhor. Como isso é algo glorioso. Não é mesmo? Mas nós esquecemos disso toda hora. Não devemos esquecer. E é por isso que em 1 Samuel realmente já diz que é melhor a obediência do que o sacrifício. Então é melhor a obediência do que o sacrifício gorduroso diante do Senhor Deus. Então o rei Saul, realmente o Senhor ordenou, dizendo para ele matar todos os amalequitas. Mas o que ele fez? Realmente a Amaleque era a nação que perseguia Israel, realmente continuamente enquanto eles viviam no deserto e matavam e roubavam, faziam o povo de Israel sofrer. É por isso que o Senhor ele disse para não esquecer o que Amaleque havia feito para Israel, para ir julgá-los, para matar a todos.
Então precisa acabar com todos eles. Então Saul ele disse o quê? Sim, e foi. Mas e então? Mas o rei dos Amaleques realmente ficou vivo. Ele usou para a sua própria glória. Ele matou algo que não tinha valor. O que tinha valor, o que achava bom aos seus olhos, ele deixou vivo. Então ele fez o quê? Tudo o que foi ordenado diante do Senhor Deus. Foi isso? Não. Mas Samuel perguntou, você fez tudo que você foi ordenado? Ele falou, sim. E Samuel perguntou, então o que é esse som que eu estou ouvindo? Realmente dos animais? Ele disse, não, isso eu deixei para dar sacrifícios ao Senhor. Então o que Samuel disse naquele momento? Então, melhor obediência do que obedecer do que o sacrificar. Então, obedecer diante do Senhor, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, a desobediência diante do Senhor Deus, e depois ele diz, obedeci, e está ali se vangloriando. Então, a obediência é melhor do que o sacrificar. Então, você se sujeitar à vontade do Senhor Deus, isso é o culto racional diante do Senhor Deus. Como em Lucas, capítulo 6, versículo 46, dizem, Senhor, Senhor, mas por que não fazem o que eu vos digo? Então, pela boca dizem, Senhor, mas esse Senhor pode ser o que? Senhor de rei ou Senhor de dono? Nós que recebemos a salvação, será que verdadeiramente estamos chamando o Senhor de Senhor? Servindo o Senhor como Senhor da minha vida? O Senhor eterno? O Senhor, o Rei eterno? Pela boca falamos, Senhor, mas e não obedeço a essa palavra do Senhor Deus? Por que não obedecem a minha palavra? Por que não ouvem o que vos digo? Então, se nós recebemos a salvação, toda a nossa vivência, no meu coração, o Senhor precisa se tornar o dono. Pela boca eu falo, Senhor, mas e a minha vivência? Então, isso estar é desprezando o nome de Deus. E depois em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo disse desse jeito. Então, quer viver ou morrer, quer presente e quer ausente. Eu preciso que agradar ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo é aquele que viveu a vida toda pregando o evangelho. Viver ou morrer. Ele viveu para agradar ao Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Ele diz que eu não vivo conforme a expectação realmente da minha carne, pelo meu próprio desejo, pela minha própria expectação ou desejo. Mas eu estou em firmeza, realmente aguardando em todas as coisas. Quer dizer que o corpo magnífico de Cristo seja feito, que Cristo seja glorificado, que o nome de Cristo seja exaltado neste meu corpo. Então esse é a minha oração, esse é o meu desejo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, então sedes vós os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Apóstolo Paulo, ele foi imitador de Cristo até onde? Imitador de Cristo até a morte, na obediência, no sacrifício. É por isso que em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele já disse que eu tenho as marcas de Cristo em meu corpo. Então, realmente, quais são essas marcas? São as marcas do sofrimento. Então, como é que nós devemos viver o restante das nossas vidas? Como é que vamos viver o restante das nossas vidas? Não é somente pela boca que falamos, vamos servir ao Senhor. Mas a nossa vivência, será que não conseguimos viver como verdadeiros cristãos diante do Senhor Deus? As pessoas que dizem, recebi a salvação, e é isso. Não tem problema nenhum, e é isso. Será que pensam desse jeito mesmo? O que os outros digam, pensem? O Senhor Jesus que me salvou.
O Senhor Jesus que está vendo toda a minha obra. O Senhor Jesus que está vendo tudo que eu estou vivendo. Há de me retribuir. Eu preciso viver para a vontade do Senhor. Eu preciso viver uma vivência que agrade ao Senhor Deus. Mas em quem que eu estou ali tentando agradar para viver? Não é assim. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 14, Enoque, pela fé, não viu a morte, mas ele foi transportado. Quando ele foi transportado, ele recebeu realmente o testemunho de que agradar a Deus. Ele agradou a Deus. Por isso que ele foi transladado antes do dilúvio. Então, Enoque, pela fé, ele não viu a morte. Ele andava com Deus. É por isso que em Gênesis nós podemos ver que Enoque, ele andou com o Senhor durante 300 anos e ele foi transladado. Após ser levado, realmente não foi achado neste mundo. Então, antes de ele ser levado, ele é aquele que recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Ele é aquele que recebeu o testemunho de que agradou a Deus. Então, nós também, como Enoque, não devemos morrer. Vivos, podemos nos encontrar com o Senhor. Nós estamos vivendo nesse momento certeiro. Então, antes do Senhor chegar, todos os sinais, todas as coisas já se cumpriram. Qual o sinal que existe ainda? Não existe mais. O Senhor ele pode vir hoje se ele quiser. Não importa. Então nós todos que recebemos a salvação agora estamos vivendo diante do Senhor. Nós somos pessoas que queremos ser transformados por completo, como Enoque. Enoque, antes de ser levado, ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Nós também, enquanto vivemos neste mundo, nós precisamos receber esse testemunho de que agradamos a Deus. Então, aquele que agradou a Deus, aquele que agrada a Deus. Como na palavra realmente de Gálatas capítulo 1, versículo 10, eu agradarei aos homens, eu procurarei o prazer dos homens. Se eu estou aqui para agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Então, se eu estou ali tentando agradar aos homens, fazer que eles possam ouvir coisas que eles querem ouvir, eu não sou de Cristo. Então, viver ou morrer, eu sou de Cristo. Então, por quê? Nós somos aqueles que estaremos diante do tribunal, ante o tribunal de Cristo. Todas as coisas que nós praticamos com o nosso corpo, nós iremos ser retribuídos. O Senhor irá pagar. De como é que nós vivemos, esse juízo do Senhor Deus está aguardando. Então eu preciso entregar esse meu corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. E é por isso que agora esse nosso corpo precisa ser entregue como um sacrifício vivo diante do Senhor. Então isso é o nosso culto racional. Não pode ser culto carnal, pode ser culto racional. Olhem para tantos cristãos que se unem na igreja e eles fazem vários cultos, realmente com coisas grandiosas, com grandes realmente ritos. Acham que isso é culto, mas não é. Não é. Reunir-se na igreja para fazer alguma coisa. Então, você se reúne na igreja para aprender a fazer esse culto diante do Senhor Deus. Tem coisas que não são cultos, que estão errados. Então, mas quando nós nos reunimos, precisamos fazer alguma coisa que é correta diante do Senhor Deus. Mas não é essa cerimônia que nós chamamos de culto. É dentro da nossa vivência, dentro da nossa família, toda a nossa vivência, tudo isso precisa se tornar para a glória do Senhor Deus. Todas as coisas, a nossa forma de viver diante do Senhor Deus é o culto racional diante do Senhor Deus. Precisa se tornar o culto diante do Senhor Deus. Então isso é nós estarmos fazendo o culto com o nosso coração, com a nossa vontade, com a nossa vida diante do Senhor, em espírito. Então nós vivemos diante da palavra do Senhor. Verdadeiramente eu estar fazendo esse culto diante do Senhor. E assim, Romanos capítulo 12. Capítulo 12, já está aberto, não é? Então, capítulo 12, versículo 2, vamos ler todos juntos.
E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos receber este mundo como exemplo. Então, o que é que nós devemos fazer? Toda a nossa vida, o nosso corpo, essa geração maligna, cada momento mais vai se tornando maligno. Então, conforme a palavra do Senhor, as pessoas pensam que se você viver como um bom homem, é você ser burro. Você precisa viver uma vida o quê? Realmente tudo pelo seu benefício, com grandes oportunidades. E isso é viver uma boa vida. Mas nós não devemos ser enganados através dessas coisas. Nós não devemos ser enganados na nossa vida também diante do Senhor. Realmente nós precisamos fazer as boas obras diante do Senhor. Então tem pessoas que têm as obras malignas ao nosso redor, não é? Quando nós estamos próximos dessas pessoas, realmente essas pessoas elas estragam a minha vida de fé. Então eu não sou deste mundo, eu preciso sempre lembrar, eu não sou deste mundo. Daqui a pouco eu vou me encontrar com o Senhor. Como apóstolo Paulo, realmente eu tenho um sacrifício, uma expectação diante do Senhor, a minha esperança de me encontrar com Cristo. O que é isso? Quer dizer que eu, com Cristo, desejo que Ele seja glorificado, que o nome do Senhor seja glorificado. Então isso é algo lógico, não é mesmo? Não é algo especial. Isso é uma vivência correta, exata, lógica. O Senhor ele já disse para nós, não sermos imitadores deste mundo, não podemos nos parecer com este mundo maligno. Então nós precisamos renovar o nosso coração. Precisamos ser transformados. O nosso coração precisa ser transformado. Não é somente com as coisas antigas, não é? Então, com o nosso coração, nós precisamos ser renovados. Precisamos nos tornar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, os cristãos agora receberam a salvação, se tornaram pessoas novas. Realmente têm uma nova vida, precisam viver com esse coração diante do Senhor. Agora precisam receber essa transformação da vida. Então, se não for transformado, viver com a concupiscência carnal, não tem como obedecer à vontade de Deus. Então, precisamos fazer o que a santa, boa vontade do Senhor Deus precisa conseguir discernir. O que o Senhor ele se agrada? Qual é essa santa vontade do Senhor Deus? Nós precisamos aprender através da palavra. Aprendemos, não é? Como em Hebreus capítulo 10, versículo 10, realmente nós pensamos, né? O que é que agrada ao Senhor Deus? Nós pensamos continuamente. Então, qual é a santa vontade de Deus? Eu preciso aprender a discernir. Eu preciso viver conforme essa vontade. Isso é entregar um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Se eu falo realmente facilmente dizendo, é isso e aquilo, então, mas isso é um problema grandioso. O cristão precisa saber, com certeza, precisa agir. Então, porque se nós cristãos realmente olharmos, se o seu Senhor ele retornar hoje mesmo, toda a minha vida, hoje, realmente vai ser calculado diante do Senhor Deus. E vocês estão bem com isso? Como em Filipenses capítulo 2, capítulo 13, realmente as boas obras que acontecem dentro de nós realmente são feitas pelo Senhor. Então nós precisamos realmente, dentro de nós temos o Senhor Deus que faz essas boas obras dentro de nós. Então, Ele deseja se tornar o dono da nossa vida. Então aquele que faz todas essas obras é o Senhor. Então para as coisas que o Senhor ele se agrada, nós precisamos deixar o nosso desejo, nós precisamos agir, nós precisamos ter esse sonho do Senhor como o meu próprio sonho. Então o meu sonho é fazer a vontade do Senhor, agradar ao Senhor. Eu preciso viver pelo Senhor e porque eu quero ir para o Senhor no fim. E é por isso que o Senhor, que façais conforme a sua vontade, viver ou morrer, que seja conforme a vontade do Senhor. Então, se for a vontade do Senhor, eu morro. Se for a vontade do Senhor, eu vivo ou eu morro. Viver ou morrer. Eu sou do Senhor. Que faça conforme a vontade do Senhor. Então, o sacrifício que nós entregamos ao Senhor precisa se tornar limpo, precisa se tornar puro diante do Senhor. Entenderam?
É por isso que nós todos temos sacrifício vivo diante do Senhor Deus. O sacrifício vivo de obedecermos diante do Senhor Deus. Então, toda a nossa vida de vivemos diante do Senhor. E é por isso, quando o Senhor ele vier, assim como Enoque, nós possamos participar dessa glória do Senhor Deus. Que nós possamos nos tornar em pessoas adequadas para isso. Como em 2 Timóteo, realmente nós precisamos discernir a palavra do Senhor Deus corretamente. Precisamos discernir essa palavra do Senhor corretamente. Para que nós possamos ser como seus servos, nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, sermos reconhecidos, realmente sem nenhuma vergonha diante do Senhor. Então, sem ter nenhuma vergonha diante das pessoas do mundo. Então, que em toda a minha vida eu preciso me esforçar para me entregar como do Senhor. Então, todos os dias, continuamente, toda a minha vida, continuamente, eu me entrego para viver diante do Senhor. Eu preciso me esforçar para isso, para tal. Nada disso acontece sozinho, automaticamente. Após recebermos a salvação, nós temos o desejo da nossa carne que é muito mais poderoso. Então, nós odiamos viver do jeito que queremos, diante do Senhor Deus, nós queremos viver como queremos, não é? Então, porque nós sabemos que existe o sacrifício diante do Senhor Deus, a dor, o sofrimento, então não quer. Quer viver do jeito que quer, do jeito bom, do tranquilo. Então, mas com o apóstolo Paulo, eu preciso bater nessa minha carne, eu preciso fazer ela sujeitar essa vontade do Senhor Deus. Agora com esse mesmo coração, e para que o Espírito Santo possa trabalhar, realmente eu preciso estar me dedicando. E é por isso que realmente qual é essa sua santa vontade do Senhor Deus? Realmente nós todos, em nossa vivência, precisamos viver o restante das nossas vidas para o Senhor, para que nós possamos viver uma vida onde possamos agradar ao Senhor Deus como um sacrifício bom, vivo diante do Senhor. Então, somos sacerdotes, mas qual tipo de sacerdote diante do Senhor? Que sacrifício que daremos ao Senhor? Então, toda a nossa vida, nós não sabemos quando é que o Senhor há de vir, mas quando o Senhor ele vier, que nós possamos estar diante do seu trono, sem nenhuma vergonha, para podermos viver. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos, antes, quando estávamos no meio do pecado, o Senhor Deus nos chamou, nos permitiu a sua graça, e nós, quando desconhecíamos ao Senhor, o Senhor Jesus recebeu toda a maldição, o castigo que nós merecíamos receber. Senhor, que pagou todo esse salário por nós agradecemos por sua graça, Senhor. Todo o nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo foi comprado com preço. Nós somos do Senhor. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para o Senhor. Que nós possamos viver uma vivência de obedecer ao Senhor. Senhor, que nós possamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, como a sua palavra. Que o Senhor Deus possa permitir para que o restante das nossas vidas nós possamos viver diante do Senhor Deus. Senhor, toda a nossa obra, todo o nosso pensar, nosso agir, que possa ser para a sua glória, Senhor. Que o Senhor Deus permita para que através da nossa vida nós possamos agradar ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver sendo conduzidos para a sua santa vontade para darmos sacrifícios vivos ao Senhor. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.